Meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula aí, fiz a correção da prova do vestibulinho da ETEC de primeiro semestre de 2020, tá? Essa prova que ocorreu hoje, 15/12 de 2019, tá bom? Então você que fez a prova aí, assista o vídeo, comente as questões que você achou difícil, tá? Se você fez de uma maneira diferente, comenta lá, deixa nos comentários. E além disso, se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixa aí de se inscrever e deixar o seu curtir, tá bom? Que isso aí é muito importante para incentivar aqui o crescimento do canal. Beleza? Vamos fazer as questões agora. Todas as questões, inclusive aí de biologia, física, química e matemática. Tranquilo? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Olha aí a primeira questão, questão 9, uma questão aqui de biologia, ciclo do carbono. Olha aí, ó, gás carbônico. Então você tem aqui, vamos ver, ó, fundamental à manutenção da vida na Terra. O ciclo biogeoquímico do carbono na natureza está representado simplificadamente no esquema. Então tem o esquema aqui. Está falando aqui o processo aqui, ó, ele consome, né, gás carbônico e água, tá? E produz o quê? Oxigênio e compostos orgânicos, ok? Aqui no processo 2, ela vai utilizar aqui os compostos orgânicos e o oxigênio e vai produzir o quê? Água e gás carbônico, certo? Sobre esse esquema é correto afirmar que os processos 1 e 2 são realizados pelos animais e vegetais na decomposição da matéria orgânica. Os processos 1 e 2 são realizados pelos animais e vegetais na produção de compostos orgânicos. Os processos 1 e 2 são realizados pelos animais na absorção e na eliminação de gás carbônico. O processo 1 é realizado pelos animais na decomposição da matéria orgânica. O processo 1 é realizado pelos vegetais na produção de matéria orgânica. Então vamos lá. Quem consome gás carbônico e produz oxigênio? Os vegetais, certo? Então, esse processo 1 aqui não pode ser o quê? Realizado por animais, tá? Então, não pode ser realizado por animais, portanto, não é essa daqui, não é a D. E além disso, ó, processo 1 e 2 não são realizados pelos animais. Né? Processos 1 e 2 não são realizados pelos animais, porque o processo 2, ó, ele vai pegar os compostos orgânicos e o oxigênio, ou seja, é a respiração vegetal, né? Os vegetais, eles na respiração consome aqui oxigênio e libera gás carbônico, tá? Tanto na respiração vegetal quanto na respiração animal ocorre esse processo aqui de consumo de oxigênio. Por isso que tem aquela velha história lá que você não pode colocar um monte de planta no seu quarto lá e fechar a janela que você vai ficar sem ar, tá? Bom, o que mais? Então aqui não pode ser esses dois aqui não. Muito bem, os processos 1 e 2 são realizados pelos animais. Então, de novo, mesma coisa, não pode. 1 e 2 são realizados pelos animais? Não. Então, o processo 1, quem consome gás carbônico são os vegetais, tá? Por isso que a gente descobre que não pode ser isso aqui. Para nos ajudar, ó, eliminamos todas as 4 alternativas incorretas. Só sobrou aí a E, tá? Então, a alternativa letra E, aí a primeira questão, questão 9 de biologia. Para verificar isso daí, vamos colocar aqui ó, um esquema. Um esqueminha aqui. Como que eu posso dizer? Uma figura do ciclo, né? Ciclo do carbono aqui, ó. Então, na respiração, olha só, na respiração aqui, gás carbônico, certo? Vai produzir gás carbônico na respiração. Na combustão também produz gás carbônico. Respiração e decomposição também produz gás carbônico, tá? E o processo aqui, ó, de consumo de gás carbônico é o quê? Fotossíntese, tá aqui, ó. Fotossíntese. Portanto, o que acontece? Quem realiza a fotossíntese são os vegetais. Beleza? Então, o processo 1 é realizado pelos vegetais, ó. Consumo de gás carbônico, liberação de oxigênio. Beleza? Então, vamos fazer mais uma aí, fazer mais outras questões. Olha aí, questão mais uma de biologia, em questão 16. O coração de um mamífero possui uma completa separação entre os ventrículos. Essa separação não permite a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. O esquema refere-se ao sistema circulatório dos mamíferos. Então tá aqui o sistema circulatório, é o esquema do coração, né, dos mamíferos. Então você tem aqui alguns processos,
tá? Sobre esse esquema, podemos afirmar corretamente que os números 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, bom, então como vocês podem ver aqui, ó, o 1, que está saindo dos tecidos indo para o coração, tá? O que leva o sangue dos tecidos ao coração, são as veias, não é isso? São as veias. E aí, ó, para você diferenciar as veias que vêm dos tecidos das veias que vêm do pulmão, olha a dica, ó. Processo 1, veias, certo? Processo 2 também são veias. Porém, ó, no 2 são veias o quê? Pulmonares, tá? Tá saindo da onde? Do pulmão. Veias pulmonares levam o sangue para o coração, tá? Então, se aqui é pulmonares, a 1 só pode ser o quê? Veias cavas. Então, tem aqui, ó, veias cavas, veias pulmonares, certo? O resto a gente pode o quê? Eliminar. Essa não, essa não, essa não. Então, ficamos aqui entre A e B. Vamos ver o resto agora. O 3 é o quê? Artéria pulmonar. Olha só, o 3 está saindo da onde para onde? Do coração para os tecidos. Então, não tem nada a ver com pulmão, não pode ser. E aí, ficou fácil, né? Artéria aorta, exatamente. E a outra é o quê? Artéria o quê? Pulmonar, que vai para o pulmão. Muito bom. Alternativa letra B, certo? Não é nenhum Jubilu. Como é que é o nome daquele maluco lá? Jubilute, mas dá pra gente fazer essas questões aí também. Vamos fazer mais uma. Aliás, deixa eu mostrar aqui o esquema, né? Que eu peguei aqui um esquema do coração, da circulação aqui, ó. Então você veja aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó. Saindo, né? O sangue saindo aqui do coração, indo para o sistema circulatório aqui, ó. Saindo do coração e aqui chegando no coração, ó. Venoso e arterial. Certo? E aqui os pulmões, tá? Então ele sai dos pulmões, vai para o coração, depois vai para os tecidos. Dos tecidos volta para o coração, depois para os pulmões. Tá certo? Alternativa B, vamos para mais uma aí. Olha aí, questão 14 e 15, vamos lá. A imagem mostra o satélite brasileiro CBERS-4, utilizado para monitoramento do nosso território e para desenvolvimento científico. Como a maioria dos objetos colocados no espaço, o CBERS-4 é completamente envolvido por uma manta térmica protetora, isolamento de múltiplas camadas, sigla em inglês MLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 e menores que menos 100. Questão agora, questão 14. O CBERS-4, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol e o revestimento térmico feito com MLI, tem como função inibir a absorção de energia apenas por... Bom, o Sol ele emite o quê? Radiação. Então aqui é irradiação, né? Irradiação solar. Então nós temos aqui, não pode ser condução, porque é irradiação, nem condução, nem convecção. Então ficamos entre D e E. Irradiação solar, beleza. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito do calor... tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca de calor por contato, tá? Matéria é o que? Contato, então é condução. No caso, condução, ó, só pode ser essa daqui já não poderia ser, portanto, alternativa letra D, beleza? É isso aí, ó. Letra D, vamos ler o resto. Com a transferência do calor de partícula para partícula ou mesmo por convecção, né? Só pode ser convecção, né? Já escolhemos a letra D aqui, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor, né? Então aquele processo lá da geladeira, né? O ar quente sobe, o gelado desce, e aí forma então a convecção. Muito bem, vamos para mais uma questão. E aí, ó, sequência do texto lá, a questão 15. Se o texto desta questão fosse direcionado a leitores estadunidenses, ele teria que sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, como também uma conversão da escala termométrica utilizada.
Isso ocorre porque os estadunidenses utilizam cotidianamente a unidade de temperatura denominada de Fahrenheit. A conversão de valores expressos na escala Celsius para a escala Fahrenheit é feita utilizando-se expressões de conversão. Então você tem aqui a expressão que converte uma na outra, em que Tc é o valor da temperatura expresso em escala Celsius, Tf é o valor correspondente à temperatura expresso na escala Fahrenheit. Nessas condições, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa é... Bom, então, ó, percebeu, né? Isso daqui, gente, conversão de temperatura, já percebeu que quase todas as provas têm? Então fica a dica aí para quem não conseguiu dessa vez estudar temperaturas, escalas termométricas, tá? Isso aqui, ó, nos vídeos aqui que vocês têm acompanhado, sempre tem uma dessa aqui. Então vamos lá. Aqui o segredo é saber utilizar a formulinha que foi dada. Você não precisava nem decorar isso daí. Conceitos importantes. Ele quer saber a menor temperatura, tá? Tá aqui, ó, menor temperatura. Então você viu que no texto a menor temperatura era o quê? 100 graus negativos. 100 graus Celsius, ok? Então é só a gente jogar os 100 graus Celsius na fórmula de conversão e calcular o TF. Vamos lá então. Então no lugar de TC vai entrar quem? A temperatura, né? Essa temperatura aqui, ó, 100 graus negativos. Então vamos colocar aqui já direto na fórmula 100 dividido por 5, que é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Olha lá, 100 graus, olha, 100 dividido por 5 vai dar 20. Então nós temos aqui 20, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O 9 estava dividindo, vai passar multiplicando 20. Então nós teremos 20 vezes 9. Desse lado aqui, ó, 9 passa multiplicando o 20. Do outro lado sobra quem? A temperatura em Fahrenheit menos 32. Muito bem, 9 vezes 20 vai dar 180. Então você tem 180, que é igual a TF menos 32. O 32 está negativo, passa para o primeiro membro, fica o quê? Com sinal trocado. Então aqui nós teremos 200, vamos colocar aqui 32, né? 32 positivo mais 180. Isso aqui é igual a temperatura em Fahrenheit. Bom, 180 mais 32 vai dar quanto? Ah, aliás, ó, opa, perdoa aqui que tem um sinal negativo, né? É menos 100. Então aqui vai dar menos 20, certo? Então aqui vai dar menos 180. Menos 180 com mais 32, tá? Perdão aí se você notou logo no começo. Então, ainda bem que, né? Mas vamos lá. Então era 100 graus negativos, tá? Então aqui por isso que tem esse sinal de menos aqui e aqui também. Só que o 32 era negativo do outro lado, passou para cá, ficou positivo. Então você tem o quê? Você vai ter aqui, ó, menos 180 com mais 32, tá? Então aqui vai ficar menos 180 com mais 32, ou seja, você tem que subtrair. 180 de 32 vai dar 148. 148 o quê? Negativo. Então menos 148 é a temperatura em Fahrenheit. E aí a gente vai encontrar esse valor na alternativa C. Letra C. Tudo bem? Tranquilo? Desculpa aí, né? O vacilo aqui no começo, tá? Mas era negativo, então tem que ficar negativo aqui também. Bom, muito bem, vou fazer mais uma aqui. Essa questão foi de física, tá? Como eu disse, já caiu outras vezes essa mesma formulinha aqui para transformar. Ou em Kelvin Celsius, ou Celsius Fahrenheit. Sempre tem. Muito bem, aí mais duas questões de física. Leia o texto para responder as questões 36 e 37. Em suas últimas viagens, o programa Apollo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar com uma velocidade máxima de 13 km por hora. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia de 92 km. O veículo era muito leve. Na Terra, seu peso era aproximadamente de 2.100 newtons, enquanto que na Lua pesava cerca de 350 newtons.
Muito bem, questão 36. Admita que os astronautas, ao utilizarem o veículo lunar, mantiveram velocidade constante igual à velocidade máxima. Assim sendo, a expectativa do tempo de uso do veículo até o total esgotamento de suas baterias seria de aproximadamente... Então, mais uma vez aí caiu, vamos fazer aqui, ó, questão 36, aqui em cima aqui. Então, mais uma vez caiu o quê? Velocidade, né? Velocidade é uma razão entre o tempo. Então, velocidade é o quê? A razão entre o deslocamento, ΔS, vou chamar de ΔS, né? Deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Tá? Não se preocupa com esse negócio de delta aí, porque aqui é a distância que percorreu e aqui é o tempo que gastou, tá? Lembrando que isso aqui é velocidade média, tá? Velocidade média. Muito bem, agora é só dividir, fazer, né, as operações aqui, ó. Estamos interessados no tempo, então o tempo passa para o primeiro membro, multiplicando a velocidade, né? Então, fazer em duas etapas, ó. Primeiro, o intervalo de tempo passa multiplicando a velocidade. Do outro lado vai sobrar só quem? Só o ΔS. Agora, para isolar o tempo, o V, a velocidade que está aqui multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos uma formulinha com o tempo isoladinho aqui. Então, o tempo vai ser dado por ΔS dividido pela velocidade. Tudo bem, meu? É isso. Então, vamos lá. Pegar os dados aqui, ó. Velocidade, 13 km por hora. Distância, deslocamento, 92 km. Portanto, nós temos que fazer o quê? O ΔT... Deixa eu usar esse espaço aqui do lado. Aqui, ó. Aqui nós temos 92 quilômetros dividido por 13 quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Isso aqui, essas unidades eu estou colocando porque na hora que você fizer a divisão aqui, ó, quilômetro vai cancelar com quilômetro, vai sobrar o quê? Hora, que é o que a gente quer, o tempo, tá? Então 92 dividido por 3, vamos fazer aqui para usar todos os espaços aqui possíveis. 92 dividido por 13 vai dar quanto? Olha só. Vamos chutar aqui, 6, deixa eu ver aqui, 4 vezes, não, dá 6 vezes, aqui 22. Bom, vamos chutar aqui, acho que é 7, viu? Vamos ver aqui, ó. 7 vezes 3 dá 21, vai o 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9, olha aí, é isso mesmo. Então vai sobrar o quê? Uma horinha aqui, ó, tá? Certo? Então sobrou de resto aqui, aliás, uma horinha não, sobrou 1 quilômetro, né? 1 quilômetro. Então 92 dividido por 13 vai dar 7 horas, aproximadamente, tá? Porque aqui depois tem que fazer 1 km dividido por 13 vai dar muitos quebradinhos. Alternativa D. Agora vamos fazer a 37 aqui nesse mesmo espaço aqui, ó. A força gravitacional, quando nos referimos a objetos próximos à superfície de corpos celestes, recebe o nome de força-peso. A força-peso é calculada pelo produto da massa do objeto, cujo peso se deseja conhecer pelo valor da aceleração da gravidade do local em que este objeto se encontra. Considerando que o valor da aceleração da gravidade do planeta Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração da gravidade da Lua corresponde a... Então você tem aqui, ó, esse valor aqui na Terra, na Lua ficou quanto? Ó, 350. Portanto, nós temos que descobrir... Aqui, ó, ficou 7 horas, tá? Aproximadamente. Vamos fazer aqui a outra questão aqui embaixo. Então, nós temos que descobrir quem? A aceleração da gravidade na Lua. Então, vamos fazer aqui a questão 37. Aceleração da gravidade na Lua. Então, a força, no caso aqui a força-peso, né? É igual a massa vezes a aceleração. Tá? A aceleração na Terra é 10 o quê? 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos ver como é que fica a aceleração na Lua. Bom, para isso vamos calcular a massa do veículo na Terra, tá? A massa dele, a massa do veículo. Então nós temos aqui que a massa vai ser a mesma, tá? A massa é constante, o que muda aqui é a força-peso. Muito bem. Então a força ali na Terra é 2100, certo? 2100 é igual a massa vezes a aceleração, que é 10 metros por segundo. Foi dado aqui, ó, em algum lugar aqui no T, tá aqui, ó. 10 metros por segundo. Então, massa fica, o 10 passa dividindo, então você tem o quê? 210. 210 quilos. Então, a massa do veículo é de 210 quilos. Quilograma, né? Ok?
Bom, agora usando essa massa aqui, a gente vai usar a mesma fórmula para descobrir a aceleração na Lua, tá? Então na Lua nós temos a força-peso de 350 newtons. Então você tem aqui 350 newtons, vai ser igual que a massa, que é 210, que multiplica pela aceleração. 210 está multiplicando, passa dividindo, nós temos que a aceleração vai ser igual, na Lua, né, vai ser igual a 350 dividido por 210. Tá? Se você manja aí das simplificações, ó, já mete aqui a vara aqui, ó, corta os dois zerinhos, divide por 10 em cima e embaixo, tá? 35 e 21 são múltiplos de quê? Múltiplos de 7. Portanto, ó, 35 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 5. E 21 dividido por 7 vai dar 3. Portanto, nós temos que a aceleração aqui, no caso, né, é igual a 5 terços. 5 terços. Ok? Então vamos ver aqui o que acontece aqui nas alternativas. Ó. Então a aceleração da gravidade na Lua corresponde a metade do valor da aceleração da gravidade da Terra? Não é metade. Não é metade, que se fosse metade aqui daria metade do peso, né? E aqui deu mais que o peso. O peso do deu menos, na verdade. Deu menos, mas não foi metade, tá? O peso aqui, ó, 10 vezes dá 2.100. Aqui deu 350, bem menos que a metade da aceleração da gravidade. Vamos ver aqui, a terça parte do valor da aceleração da gravidade da Terra. Não é a terça parte também, porque, ó, só você fazer o seguinte, vamos pegar aqui para você entender, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Para eu transformar isso aqui em 10, ficaria 6 aqui embaixo, tá? Então aqui é 1/6 da aceleração, ok? 1/6 da aceleração da Terra. Vamos ver aqui, terça parte do valor da aceleração da gravidade? Não. Por que não é? Apesar de ter o 3 aqui, ó, ser 1/3, aqui é 1/3 de 5, tá? E a aceleração é 10, é o dobro. Então a quarta parte também não. A quinta parte, acabei de explicar aqui não, porque a gente está vendo aqui, ó, o denominador, tá? Então, ó, como aceleração, deixa eu colocar aqui para você entender, ó. Vamos pegar a fração equivalente a essa, só que com 10 no numerador, tá? Que é a aceleração da gravidade aqui na Terra. Como dobrou em cima, para ser a mesma, tem que dobrar embaixo. Então aqui, ó, por isso que é 1/6, tá? Se você separar aqui, você pode separar isso aqui em um produto, vai ficar 1/6, tá? Vezes a aceleração da Terra, que é 10, tá? Então é 1/6 de 10. Portanto, alternativa E. Ok? Desculpa aí se eu estou me alongando bastante nas questões, mas estou tentando aí resolver na calma aí para você entender, tá bom? Vamos para a próxima. Olha aí, mais uma questão aqui de física, essa questão. Leia as afirmações e a imagem. Todo ímã possui dois polos magnéticos, conhecidos como norte e sul. Nos ímãs, as linhas de campo magnético saem do polo norte, circundam externamente o ímã e entram no polo sul. Quando dois ímãs são aproximados, os polos de nomes diferentes se atraem, enquanto que os polos de nomes iguais se repelem. As agulhas de uma bússola é um ímã. A ponta dessa agulha corresponde ao polo norte desse ímã. O interior do planeta Terra pode ser comparado a um grande ímã, mantendo um forte campo magnético em torno do planeta. O polo norte geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo sul magnético. Do mesmo modo, o polo sul geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo norte magnético. Tá? Então, essa é a chave da questão. Essa última afirmação aqui é a chave de todo o mistério. Ó. Que na Terra, o campo magnético é o contrário, né? Está trocado, ó, porque aqui o nosso polo norte, na verdade, é o sul magnético. E o sul, né? O sul é o norte magnético e o norte é o sul magnético. Então, as linhas de campo partem sempre aqui, ó, do norte, saem do norte magnético, tá? Para o sul e entram no sul magnético, tá? Então, lembrando que aqui na Terra está invertido, tá bom? Então, está invertido. Aqui no polo norte, né, que a gente chama de polo norte, na verdade é o que? É o sul magnético, tá? Aqui ou melhor, aqui em cima, né, que a gente chama de aqui em cima a gente chama de polo norte, é o sul magnético. Isso mesmo. E ali embaixo, que seria o polo sul, é o norte magnético. Então elas saem do norte magnético,
Deixa eu colocar uma cor aqui, mas... Então, aqui, ó. Saem do norte magnético e entram no sul magnético, tá? Então, o ímã, cadê? Considerando cada afirmações e tendo como referência a posição do planeta na imagem representada, o ímã que poderia substituir o interior da Terra é... Então, aqui, ó, né, você percebeu? Então, aqui já deixei aqui indicado, ó, a posição do ímã. Tinha que estar assim, né? O polo norte para baixo, aqui eu estou falando do magnético, tá? E o sul em cima, tá? Então é só a gente ver aqui qual das figuras corresponde a essa, que no caso aqui, né, a letra B, ok? Então é isso, tá? Era só ler aqui essa questão, né, e prestar atenção aqui nessa última afirmativa aqui, que trata justamente aqui de explicar por que que está invertido aqui os sentidos, né? Porque o nosso polo geográfico é diferente do polo magnético. Vamos fazer mais uma aqui. Muito bem, olha aí, questão 1 agora. Questão 1 é de matemática, tá? Então, um número natural diferente de 0 e diferente de 1 pode ser classificado como primo ou composto. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Então, vamos ler aqui, ó. Encontro anual dos primos. Nossa, já vi isso aqui no Facebook, hein, cara? Alguém já postou isso aqui antes, mas vamos lá. Saudades, primo. Você é um cara ímpar. Você diz isso para todo mundo aqui na festa. Bacana ver que a turma continua unida. Verdade. É uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Você sabe quem é aquele sujeito? Também não conheço. É um primo distante. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Então aqui é uma tirinha muito interessante, porque trata aqui, ó, um uso dos primos é na segurança, né? Aqui, ó, fornecer senhas, né? Essa questão de criptografia, né? Segurança na internet. Muito bem. Analise as alternativas e assinale a correta. Então, o número 6 trilhões, 56 bilhões, 529 milhões, 316.217 não é primo e por isso está distante do restante? Olha, aqui é encontro anual dos primos, então todo mundo que está na festa é primo, tá? Ele é distante porque não se relaciona muito aqui com os outros primos, com os primos aqui, ó, tá? Ele fica destacado lá, né? Por isso, então tem a ver com o humor aqui da tirinha. Como os números 37 e 73 são primos, então o 16 e 61 também são? Não entendi por que essa relação aqui, tá? Mas 16 não é primo porque ele tem vários divisores, né? O 2, o 4, o 8 e o próprio 16, além do 1. O número 237 é um número primo? Não, porque 237 possui divisores, tá? 237 ele é divisível por 81. Não, 81 não, por 3. Dá para dividir por 3. Tá? Então não é primo. O que mais? Todo número primo é ímpar e só pode terminar em 1, 3, 7 ou 9. Nem todo número é ímpar, tá aqui, ó. Número primo, o único primo que é par é o 2, então nem todo número primo é ímpar. Então só nos resta a alternativa E, né? Só pode ser essa daqui, tem que ter uma correta. Há apenas 4 números primos que são menores do que 10. Vamos verificar. Ó. Começa pelo 2, que é o menor, depois vem o 3, depois do 3 vem o 5 e por último o 7. O resto, menor que 10, tem divisor, então não é primo, tá? Então é exatamente isso. Só existe 4 aí menores que 10. Ok? Lembrando que o 1 não é primo, tá? Porque para ser primo tem que ter 2 divisores diferentes, que é o 1 e o próprio número. Vamos lá, fazer mais uma. Olha aí, questão 8. O empreendedorismo é, para muitos, uma oportunidade, assim como para Hilda Regina, que decidiu investir em uma agência de publicidade. Nesse mercado competitivo, entre seus diferenciais, a empresária decidiu desenvolver um cartão de visita que tem forma de um polígono convexo com todos os lados de mesma medida e apenas 4 ângulos internos, sendo 2 deles agudos e 2 obtusos. A figura matemática que é descrita tendo obrigatoriamente todos os elementos do cartão de visita citado é o... Bom, muito bem, a questão legal, gostei dessa questão. Vamos lá por eliminação, tá? Para te ajudar, vamos por eliminação. Então aqui, ó, primeira coisa, pentágono. Aqui nós temos 4 ângulos, tá? A quantidade de ângulos internos é a mesma quantidade de lados, tá? Então, se tem 4 ângulos internos,
a figura aí, o cartão terá um formato com 4 lados. Portanto, não pode ser o quê? Triângulo, que só tem 2 lados, nem, deixa eu ver aqui, pentágono, que tem 5 lados. Tá? Aí nos resta o quê? O quadrado. O quadrado possui 4 lados de mesma medida, portanto, os ângulos internos serão o quê? De mesma medida também, serão congruentes. Todos iguais a 90 graus, portanto, não teremos aqui, ó, 2 agudos, 2 obtusos. Então, não pode ser o quê? Quadrado. Da mesma forma, a mesma justificativa para o retângulo. Portanto, por eliminação, você optaria pela letra A, que é o losango. Vamos desenhar aqui o losango. Então, o losango ele tem lados paralelos, né? Então, você tem aqui, ó, lados paralelos, 2 pares de lados paralelos, tá? Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Então, você tem aqui 2 ângulos agudos, um aqui e outro aqui, e 2 ângulos obtusos, um aqui e outro aqui. Então, esse seria o formato do cartão, tá? Um losango. Beleza, vamos fazer mais uma questão. Agora sim, mais 2 questões aqui de matemática, ó. A Feira do Peixe Vivo, em Caxias do Sul, visa promover uma melhor qualidade de vida à população ao estimular o consumo de peixes. A feira ocorre uma vez ao mês e comercializa espécies como carpa, capim, R$ 11,00 o quilograma, carpa húngara, R$ 9,00 o quilograma e bagre, X reais o quilograma. Então não tem o preço do bagre aqui. Questão 22. Em sua barraca, um piscicultor, que é o cara que cria peixe, né, comercializava bagres, cujas massas variavam de 1,3 kg e 1,6 kg. Um freguês comprou bagre de maior massa por R$ 25,00. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que... Então aqui, ó, X é o quilo o preço por quilo, tá? Então basta a gente fazer o quê? Uma divisão. Ele pagou R$ 25,00 em 1,6 kg, que é o mais pesado de todos. Então vamos fazer uma divisão aqui, ó, para saber quantos reais por quilo. Reais por quilo, então tem que dividir o dinheiro que ele pagou pelo peso, tá? Reais por quilo, 1,6. E aí o que acontece? Número com vírgula, a divisão com número com vírgula. Tem uma casa, depois da vírgula você coloca o zero para ignorar a vírgula. Então virou 250 dividido por 16. Então vejamos aqui, ó, sem a vírgula fica então 25 dividido por 16 vai dar uma vez só. Uma vez 16, 16 para 25, vamos fazer a conta aqui do resto. Sobra quanto? 5 dá para tirar 6? Não dá, mas 15 dá. 15 tira 6 fica 9. 1 tira 1 fica 0. Baixou o zerinho. 90 dividido por 16. Bom, aí vai dar mais ou menos 5. Né? 5 vezes 16 dá quanto? Deixa eu ver aqui. 5 vezes 16. 5 vezes 16 vai dar quanto, hein? Aqui vai dar 30, vai o 3. 5 mais 3, 8. Então aqui vai dar 80, exatamente. 5 vezes 16, 80 para 90, sobra 10. Bom, 10 dá para dividir? Não dá. Então você tem que emprestar. Portanto, aqui vai dar 15, alguma coisa. Ou seja, o valor está entre 15 e 20, né? Então, x é menor que 15? Não, é maior. X é maior que 15, menor que 20? Exatamente. Tá? Então, é só uns quebradinhos ali, ó. Depois da vírgula, tá? Não precisa calcular não, porque já é o suficiente para a gente responder, tá? 15, o preço do bagre, o quilo do bagre está entre 15 e 20 reais. Agora vamos ver aqui a 23. Suponha que um dos piscicultores comercialize apenas carpas capim e carpas húngaras. Em março, esse piscicultor levou à feira 1.200 carpas e conseguiu vender 90% delas, obtendo um faturamento de R$ 11.380. Nessas condições, o número de carpas húngaras que o piscicultor vendeu foi igual a... Muito bem. Muito bem, então vamos ver aqui, ó. O que acontece? 1.200 carpas, que foi o que ele levou, certo? Ele levou 1.200 carpas e vendeu o quê? 90% de 1.200, ou seja, vamos multiplicar aqui por 0,9, ou seja, 90%, tá? Ou você pode multiplicar por 90 e depois dividir por 100, fica a seu critério. Vamos fazer aqui esse cálculo aqui. Então você tem lá 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0 de novo, 0. 9 vezes 2 dá 18. 18 vai 1.
9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Ok? Uma casa depois da vírgula, uma casa, vírgula. Então ele vendeu aí, ó, 1.080 peixes, tá? 1.080 carpas, certo? Então esse aqui é o total. Então vamos chamar aqui, ó, a quantidade de carpas capim, né? Carpas capim, é assim que chama isso. Vou chamar de C. Mais a quantidade de carpas húngaras, chamar de H, tá? Então aqui 180 é carpas capim mais húngaras. E aqui você tem o preço, ó, preço do, cadê? Da carpa capim. Carpa capim cadê? R$11 por quilo, tá? R$11 por quilo. R$11 por quilo. Ok? Já o... cadê? Aqui é o preço, tá? Deixa eu chamar de preço aqui, ó. Preço da carpa capim. Agora o preço da carpa húngara. Tá ali, ó, R$9 por quilo, tá? R$9 por quilograma. Então o que acontece? Aqui a gente vai ter que usar o quê? Um sistema de equação, tá? Vamos ver como é que fica esse sistema de equação. Ó. Você tem aqui uma equação, tá aqui já, ó. Uma equação já tá aqui, ó. Essa daqui. Tá certo? A outra equação vai usar o quê? O preço que ele recebeu ali, ó. 11.380. Veio da onde? Veio da quantidade de carpas capim vezes o preço de cada uma, ou seja, 11 vezes C mais 9 vezes a quantidade de carpas húngaras. Isso aqui deu total para ele lá de 11.380. Então tá aqui a segunda equação. Então temos aí já as duas equações. Então a parte mais difícil da questão era montar aqui as equações, tá? Depois disso fica simples. Então vamos colocar o sisteminha aqui, ó. Então você tem lá duas equações, certo? Então aqui C mais H é igual a 1.080. Depois a outra equação é 11C mais 9H, que é igual a 11.380. Então está aqui o nosso sistema. Vamos ter que calcular aqui C e H. Na verdade ele quer saber o quê? Carpas húngaras, né? Então precisamos calcular aí o H, tá certo? Então para calcular o H nós vamos substituir o C, né, na equação. Vou usar o método da substituição. Se você preferir fazer por adição, fique à vontade. Lembrando que para fazer por adição aqui, nós teríamos que, por exemplo, ou multiplicar uma linha toda, né, por um dos coeficientes da linha de baixo, tá? Ou por 11 ou por 9, para depois cancelar uma incógnita, tá? Eu vou preferir fazer por substituição, tá? Você fica à vontade de fazer do jeito que você quiser. Fazer por substituição. Então vamos lá. Substituindo a primeira equação aqui, vamos colocar C em função de H. Então, H está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, nós teremos o seguinte, que o C é igual a 1.080 menos o H. Agora que você isolou o C, você vai na segunda equação e substitui. Por isso que chama-se método da substituição. Então, teremos aqui, ó, 11 vezes C, agora vai ser 11 vezes isso daqui. Então, você tem 11 vezes o C, porém o 11 o C é 1080 menos H. Por que deixamos H? Porque é o que a gente quer descobrir, tá? Primeiro. Depois mais 9H. Lembrando que 9H é multiplicando, né? Número do lado de letra sempre é multiplicação. Isso aqui vai ser igual a 11.380. Então, aplicando a distributiva aqui, ó, 11 vezes 1080, vamos fazer aqui do lado aqui, ó. 11 vezes 1080. Quanto que vai dar aqui? 1080, né? Porque é uma vez, mais 1080. Ok? Pronto. Somando tudo aqui vai dar 0,8811. Então aqui deu 11.880 menos 11H mais 9H. Isso aqui é igual a 11.380. O 11.880 está desse lado positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Ou você pode, se você quiser preferir, ó, pode passar esse número para cá negativo e esse 11 vai subtrair aqui, ó. H com H, número com número, tá? Então vamos fazer primeiro essa parte aqui. Então vou colocar aqui do lado.
Então atenção, estou juntando 11 negativo, estou pagando 9. Fico devendo quanto? Fico devendo 2 ainda. 2H. Certo? Do outro lado nós temos 11.380 menos 11.880. Então vai ficar negativo, tá? Do outro lado. Vou fazer essa subtração aqui, ó. Pegar 11.380. Subtrair. 0, 0, 5. Então sobra 500. 500, tá? 500 negativo. Beleza? Porque aqui, ó, o número maior, estou tirando o maior do menor, tá? É 11.880 veio para cá negativo, esse aqui era positivo. Então, vai sobrar 500 negativo. Menos com menos vai dar mais. Então, ó, o H vai ser igual a... O 2 passa dividindo. Você tem 250 positivo, tá? Então, tá aí, ó. Para quem achou que era uma questão impossível, né? Na hora da prova lá, era para ter feito dessa maneira aqui, tá? Aí, na hora de resolver o sistema, aí você ficaria à vontade para fazer do jeito que você quisesse, tá bom? Mas a resposta aqui, no caso, letra A, 250 carpas. Vamos fazer mais uma. Olha aí, questão 33. Carlos Rogério, empresário do ramo de festas e eventos, decidiu oferecer a seus clientes embalagens diferenciadas para as populares lembrancinhas. Segundo o empresário, a introdução de uma embalagem em formato de poliedro convexo regular, apresentada na imagem com sua planificação, aumentou seu faturamento no último mês. Sabendo que todas as faces da embalagem de Carlos Rogério são polígonos regulares, pode-se afirmar que um ângulo interno de uma dessas faces mede. Então, se são polígonos regulares, quer dizer o quê? Que os lados aqui, ó, têm todos a mesma medida, portanto, os ângulos internos são todos congruentes, tá? Então, essa figura aqui é um 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono. Então, você tem aqui um pentágono. Tá? E para resolver essa questão, nós vamos utilizar um teorema, né? Uma propriedade dos triângulos, que é o quê? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos isso daqui, né? O pentágono. Então, qual que é a propriedade dos triângulos? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, tá? Então, a formulinha, né? Existe uma fórmula para calcular a soma dos ângulos de um polígono, tá? E veio da onde? Da propriedade do triângulo, tá? Para você entender melhor, vou colocar aqui as diagonais, algumas diagonais aqui, ó, nessa figura. Então você tem uma, duas, tá? E aí já deu para perceber, ó, que você tem aqui um triângulo, outro triângulo e outro triângulo. São 3 triângulos. Portanto, o que acontece? Se cada triângulo tem 180 graus, você tem aqui 3 vezes 180 graus, que vai dar um total de 540, não é isso? 3 vezes 180. Vamos ver quanto que dá aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai o 2. 2 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. Tá? 540. Essa é a continha. Então, não era preciso você saber aí a fórmula do cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono. Tá? Mas se você ficou curioso, então vou mostrar para você aqui, ó, a formulinha da soma dos ângulos internos. Tá? Então, vai ser o quê? Você viu que se divide aqui, ó, em triângulos, tá? Então, você tinha 5 lados, tá? 5 lados deu quantos triângulos? 3, não foi isso? Então, você tem o quê? O número de lados, n menos 2, tá? n menos 2 vezes 180 graus, beleza? Então, essa aqui seria a formulinha, tá? Mas não precisava, você usa aí o raciocínio lógico e consegue aí. É lógico que é o seguinte, né? Você precisaria saber o que? A propriedade aqui da soma dos ângulos internos de um triângulo para você fazer essa jogadinha aqui de dividir em triângulos. Beleza? Então, vou fazer mais uma questão. Então, olha aí, questão aqui 43 e 44. Vamos ler a questão, então. Ó. Leia os quadrinhos e o quadro Você Sabia. Então, olha lá. Vou te contar a fábula da corrida entre a lebre e a tartaruga. Jabuti? Oi, meu bem? Tartarugas são aquáticas, vovó. Se a corrida for em terra, tem que ser um jabuti. Melhor mudar de história. Vou te contar a fábula das botas de 7 léguas. Tá, mas dá para ser no sistema métrico? Aí ficou difícil essa netinha aqui, vou te falar, hein? Na era da internet, a netinha tá dando um nó na cabeça da véia. Vamos lá, você sabia?
O sistema métrico é um sistema de medição reconhecido internacionalmente. Ele surgiu durante a Revolução Francesa, em virtude da existência de diversos padrões de medida que dificultavam o funcionamento do comércio e da indústria. A légua é uma unidade de comprimento que não pertence ao sistema métrico, cuja ideia base era de que corresponderia aproximadamente ao caminho percorrido por um homem caminhando a pé durante 1 hora. No Brasil, de acordo com o dicionário Howes, uma légua equivale a 6,6 km. As botas de 7 léguas da fábula permitem à pessoa que as usa conseguir dar passos que valem a 7 léguas cada um. Muito bem, muito legal, ficamos sabendo de um monte de coisa aí. Agora vamos ler a questão. Então você tem aqui: admita que a menina dos quadrinhos esteja visitando a vovó que mora em outra cidade. A fim de voltar da casa da sua avó para o prédio onde mora, usando a bota de 7 léguas da história, a menina dá 3 passos para leste e 4 passos para o norte. A figura representa, de modo esquemático, esse trajeto realizado pela garota. A distância entre a casa da vovó e o prédio no qual a menina mora é, em quilômetros, igual a... Então vamos analisar aqui a situação, olha só. Aqui você tem uma bússola aqui, uma estrela de lótus para você se orientar, ó. Mas nem precisaria também. Então ela vai dar aqui, ó, 3 passos para leste. 3 passos para leste. Então leste para cá, então ela vai 3 passos para cá. Então aqui eu vou colocar a quantidade de passos, tá? Então são 3 o quê? Passos. Depois mais 4 passos para norte. 4 passos para norte. Norte é nessa direção aqui, ó. Então 4 passos. Lembrando que ela está usando o quê? Uma bota de 7 léguas. Certo? Então ela está usando uma bota de 7 léguas. Portanto, ó, cada passo com essa bota de 7 léguas equivale a 7 léguas. Portanto, temos que fazer o quê? Multiplicar cada passo aqui, né, por 7. Então aqui, ó, 3 vezes 7. Aqui é a mesma coisa, são 4 passos de 7 léguas. Então ela vai percorrer por cada passo 7 léguas. Depois, né, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui em léguas primeiro, tá, para depois fazer a conversão para quilômetros. Então, muito bem, então aqui você tem a medida em léguas, tá? E a pergunta é a distância entre a casa da vovó e o prédio em quilômetros, tá? Então a distância é essa daqui, ó. A distância que você tem aqui é essa daqui, porque ele não falou assim a distância percorrida. Ele falou assim, a distância da casa até o prédio, certo? Então ela não pode fazer esse caminho direto porque tem um rio aqui e tal, não sei o que tem aqui no meio, mas ela foi pela rua aqui, ó, beleza? Mas a distância mesmo é uma linha reta, tá? De um ponto a outro. A distância sempre vai ser o quê? Uma linha reta. Agora, caminho percorrido, aí é outra história, ok? Então primeiro definir o que é distância, tá? E diferenciar do que? De caminho percorrido ou distância percorrida, tá? Aqui é a distância de um ponto a outro. Muito bem. Então, pelo desenho aqui, já devo perceber que apareceu, estava demorando para aparecer, né? Nosso triângulo retângulo, tá? Então, o triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto. Vamos supor que aqui seja reto, tá? Então, aqui nós temos o quê? 3 vezes 7, 21. Então, isso daqui é 21, tá? 21 léguas. E aqui nós temos 28 o quê? Léguas. Certo? Beleza. Então, é o seguinte. Lembrando que teria outra estratégia aqui para fazer também essa questão, tá? Que seria o quê? Se ela deu 3 passos aqui e 4 passos aqui, significa que aqui ela tem que dar o quê? 5 passos, né? Porque é uma terna pitagórica. 3, 4, 5. Então, a quantidade de passos aqui, ó, né? Se tivesse pensado dessa forma, também poderia ser, ó, 5 passos. Cada passo tem 7 léguas, 5 vezes 7. Cada légua tem 6,6 quilômetros. Pronto. Essa conta aqui. Aliás, vamos fazer logo, né? Eu sei que você tem pressa aí de saber logo o resultado. Então, vamos fazer aqui do caminho do jeito mais fácil. É o quê? Pela lógica, ó. 3 aqui, 4 aqui, triângulo retângulo. Então, isso aqui é 5. Não precisa nem aplicar Pitágoras. Mas se você ficou na dúvida do que eu estou falando, é o seguinte, ó. Por que isso aqui é 5? Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser igual a essa medida aqui ao quadrado, tá? Vamos chamar de x por enquanto. Então, 9 mais 16 é igual a, aqui ao quadrado, x quadrado. Então, isso aqui é 25. Portanto, o x, né, é igual a 5. Ok? Então, isso aqui não precisava fazer porque essa terna pitagórica 3, 4, 5 é uma das mais
famosinhas aí que você tem que saber de cabeça, tá bom? Então, mas se não soubesse também, enfim. Então, descobri que aqui é 5 passos, transforma em léguas, né? 5 vezes 7 léguas, vezes quilômetros. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 5 vezes 7 vezes 6,6. 5 vezes 7 vai dar 35. Então, nós temos aqui, ó, 35 vezes 6,6. Quanto que dá isso aqui? 6 vezes 6, 30, vai o 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Mais 6 vezes 5, 30, vai o 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Beleza? 210, 210. É o mesmo número, né? Bom, 0, 1, 3, 2. Uma casa depois da vírgula, uma vírgula. 231 é a alternativa B, tá? Isso se você foi aí sagaz, né? E mente brilhante, já logo matou a charada aqui de uma vez. Se você foi pelo caminho mais longo, que seria o quê? Pegar isso aqui como cateto, isso daqui como cateto, elevar os dois ao quadrado e descobrir quanto que é a hipotenusa. Tá? Lembrando que aqui ó, tá em léguas ainda. Você teria que fazer depois, descobrir esse valor aqui, ainda multiplicar por 6,6. Tá? Então aqui na verdade você tinha que fazer 6,6, ia dar muito trabalho, cara. Não vou nem fazer porque eu tô com preguiça, tá? Mas só indicando para você, ó, se você não observou isso daqui logo de cara, você ia fazer o quê? Pitágoras. Pitágoras com números grandes aqui ia dar dor de cabeça, tá? Ia perder muito tempo, tá bom? Mas se você quiser que eu faça aí, deixa nos comentários que eu faço do jeito que eu tô falando aqui, tá bom? Mas enfim, letra B. Vamos fazer mais uma. Bom, na verdade não tem mais questão para fazer, porque as questões que sobraram aí são de outras matérias que, né, aí já sabe que o nosso canal aqui é só exatas, né? Especificamente matemática, mas eu fiz aí algumas de biologia também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova aí. Deixa nos comentários, quero saber como que vocês foram na prova, quantos vocês acertaram, quais os cursos, que curso você quer fazer, aonde e qual a demanda, beleza? Faz esse favor para mim aí, por gentileza, comenta aí, tá? E se você gostou do vídeo aí, meu, não esquece de deixar o like, isso é muito importante, compartilhar também e se inscrever no canal, que é fundamental, né? Muita gente assiste o vídeo aí e esquece de se inscrever, gente. É muito importante que vocês se inscrevam, tá? A gente está sempre postando coisa nova aí para você não perder, beleza? Então um grande abraço a todos aí e até a próxima.